Bom dia, ouvintes da Rádio Pelotense. Hoje o tema do Pensar Negócios Debate será o cenário das agroindústrias em Pelotas e região sul. E hoje, em especial, né, Lucas, a gente estava comentando agora há pouco, que a gente tem um fato novo no Pensar Negócios Debate. A gente está fazendo ele gravado, vai ser exibido no sábado, dia 16, que estaremos na nossa convenção interna do Grupo A Hora. Então, a gente está fazendo um modelo especial. A gente está dando bom dia, mas para nós agora é terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde. Mas é um bom dia para todos que estão nos ouvindo agora, sim, né? Que agora deve ser exatamente umas 10 horas e 3 minutos. Será que nós vamos acertar? 10 e 3, 10 e 4, por aí, 10 e 5, mas vamos lá. Atualmente, existem mais de 150 agroindústrias na região. Iniciativas como o Consórcio Regional da Inspeção de Produtos de Origem Animal, que busca abrir mercados para a produção local, e o projeto da Universidade Federal de Pelotas, Requali, né? Para a qualificação das agroindústrias, são passos importantes para fortalecer a nossa cadeia produtiva. Eu sou Lucas Curz, editor-chefe do jornal A Hora do Sul, e divido a apresentação do Pensar Negócios pela primeira vez com o nosso gerente comercial do Grupo A Hora, Deilon Cândido. Isso aí, em viagem. O resto está viajando, primeira vez que a gente divide aqui, né, Lucas? É isso aí, o Pensar Negócios Debate conta com o patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, ACP, Ecovia Sul, Dale Carnegie e Mauro Mota Seguros. E vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Vamos lá. Nós estamos aqui, gente, com o Telmo Lena. Vamos já passar para ele aqui. Ele é engenheiro agrícola, doutorando em agricultura familiar pela UFPEL, coordenador do MBA em agronegócio da UCPEL, auditor externo de protocolos agrícolas e proprietário da Agrolocal. É isso aí. Certo, Telmo? Certo. E Paulo Real, médico veterinário, produtor rural com mais de 35 anos de experiência em grandes projetos de pecuária e indústria frigorífica. Atuou em mais de 30 unidades fabris e na semana passada estava na Bolívia, onde participou da implantação do empreendimento de abate de 1.200 bois por dia. Atualmente é consultor na área de carne bovina. É isso aí, pessoal. E para você que não está nos acompanhando, né, ao vivo, ao vivo não, olha a confusão. Que está acompanhando a gente na transmissão, né? A gente está também tendo a transmissão pela nossa live, tá, do nosso portal do jornal A Hora do Sul, para vocês poderem acompanhar. Quem está nos ouvindo na rádio nesse momento também pode acompanhar a entrevista e a participação do Pensar Negócio Debate do Paulo Real e do Telmo Lena. Pode deixar o comentário que a gente lê depois, já agrega para a próxima edição do programa também, novas ideias, novos comentários. Serão respondidos, com certeza. Ok. Então, vamos lá, vamos começar então. A gente já apresentou os convidados. Sejam bem-vindos ao Pensar Negócio Debate. Se quiser dar uma palavrinha aí, fiquem à vontade, nós já vamos começar com algumas perguntinhas, tá bem? O Telmo já colocou para mim. Vai. Primeiro agradecer, né? A gente está aqui com vocês, é uma oportunidade sempre interessante, a gente trocar ideias e poder aproveitar um pouco assim da experiência da gente, da trajetória da gente. Eu que vivi durante períodos de muita glória, vamos dizer assim, do setor de agroindústria, principalmente a parte de frigorífica, que é onde eu mais atuo, também da parte de arroz, porque também trabalhei no Joaquim Oliveira durante muito tempo na parte de pecuária e acompanhava muito essa questão do arroz em si. Então sempre é bom a gente trocar ideia, enxergar o negócio e comentar e falar a respeito. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, parabenizo o novo retorno, né, da Rádio Pelotense, acredito no sucesso de vocês. O Lucas, a gente já conhecia, né, Lucas? Quase 10 anos já convivendo. Eu trabalho um pouco com agricultura familiar, né? Unidades mais pequenas, trabalho de desenvolvimento de cadeias produtivas. Pelotas teve um crescimento significativo na área de agroindustrialização. O Paulo já vem numa ideia de
unidades maiores, né, tem todo esse conhecimento daquele tempo áureo que tínhamos em Pelotas, né, dos grandes frigoríficos, das grandes instalações. Hoje o mercado está um pouco escasso, o boi vem subindo lá para a região do Mato Grosso, Paraná, e a gente fica com plantas mais ociosas. Aí dá lugar um pouco a essas pequenas unidades agroindustriais, lembrando aí que produtos de origem animal, produtos de origem vegetal e bebidas, essa é a classificação para regularização. Perfeito. E esse cenário da região, hoje tem menos empresas, grandes frigoríficos, como a gente vê até no norte do estado, por exemplo, mas como é que está o cenário do pequeno agricultor, do pequeno produtor, da agroindústria? Esse ano nós tivemos uma vitória que foi o consórcio de inspeção da Zona Sul, né? Então, produtos de origem animal que são produzidos no município e de inspeção municipal, eles só podem vender no município. Isso restringe a questão comercial. Tu que é um da área de gerência comercial, imagina tu não poder contar com outros municípios, né, para te poder prospectar. E isso acaba prejudicando na questão de venda. Então, o consórcio de inspeção facilitou isso, né? Facilitou essa abertura de mercado, mas com ele também vieram algumas dúvidas, né? Então, algumas agroindústrias de cidade pequena, como Canguçu, Erval, Pedras Altas, eles acabaram ficando um pouco acuados, porque eles também receberiam nessas cidades outros produtos, né, de outras agroindústrias relacionadas. Aumenta também a concorrência. E aí vem uma questão da estrutura de mentalidade de política pública. Então, hoje vem o projeto do Requali, né, que a UFPEL está puxando, porque dentro da estrutura de trabalho das agroindústrias, elas têm uma obrigatoriedade enquanto às análises microbiológicas. E aí a universidade, na sua pujança de desenvolvimento, ela abraça essa necessidade das agroindústrias e começa a fazer análises dentro da própria universidade. Porque hoje, o que é produzido aqui, as análises são feitas num laboratório em Viamão. Então, acaba tendo um custo um pouco maior e tendo uma incerteza maior. Então, quando a universidade abraça essa situação e diz, cara, nós vamos requalificar nossos laboratórios e nós vamos atender essas 140, 150 agroindústrias, isso é uma maravilha. Sim. Só que aí esqueceram de avisar os russos, né? Como é que tem aquela história. Porque aí tem alguns veterinários dentro das escolas de inspeção, né? Dentro do sistema de inspeção, que ainda não reconheceram a UFPEL como laboratório, então isso ainda não andou. Aí o consórcio... tem umas outras peculiaridades, uma coisa que dificulta muito a questão da operação em si, que tem determinadas análises, principalmente na área de carnes, né, que elas têm todo um tempo hábil para chegar até um determinado lugar. Então, tu imagina, vem um transportador dessas análises, ele recolhe de vários... para chegar e fazer toda essa volta, toda essa rota, pegar isso e levar até o laboratório e chegar lá em condições. Então, muitas vezes acontece isso, chegar lá e está atrasado e se perdem as análises. Então, imagina a confusão que é e a dificuldade que é para a gente ter tempo, né? A questão, exatamente, a questão de ter sanidade e tempo hábil para processar isso e dar condições e assegurar que o que está se efetivamente produzindo tem qualidade, tem sanidade, enfim. Então, tudo isso vai acabar ajudando, né? Facilitando bastante. Tem relatos, né? Tem documentos mostrando que a temperatura que chega lá em Viamão tem produto chegando com 22 graus de temperatura interna. Aí a contaminação é grande. Então, a universidade, na sua pujança de desenvolvimento, se propõe a fazer isso. Mas também precisa ter uma política pública voltada, que venha de cima para baixo e realmente dê a legitimidade para esse projeto. Direcionamento, né? E como é que é a aceitação? Eles estão sendo procurados para fazer diretamente na Universidade Federal? Como que a Universidade Federal também está se posicionando? Ela só abriu as portas? Ela abriu as portas. Ou ela está buscando esses produtores para usarem o serviço dela? Como em todo início, ainda faltam alguns ajustes. E eu acredito que esse seja mais importante. A conscientização dos serviços de inspeções municipais em absorver essas análises e reconhecer a UFPEL, que hoje ainda de fato não. E as não outras aconteceu. entidades, que são apoiadoras da agroindústria familiar, elas estão envolvidas também no processo? De alguma forma, a Emater, né, que é o órgão de extensão, porque a gente vem de uma fena doce, né? E
depois do doce, a área que foi mais visitada, eu acredito, foi ou não foi, Lucas? Tu É estava um lá. espetáculo. O Eu sou espaço apaixonado da naquela agricultura familiar. Sucesso em todos os eventos, a agricultura familiar, né? Todo mundo sucesso. gosta, se sente bem comprando direto do produtor, né? E todas as agroindústrias que estão aptas a estar elas fazem parte do PEAF, Programa Estadual de Agricultura Familiar, e todas elas foram atendidas num projeto de extensão. Então, nós que trabalhamos com pequenas agroindústrias, a gente reconhece que é necessário o poder público fazer o projeto de fomento, senão não vai ter. Porque se não tivesse um programa de extensão da Emater, da FETAG, aquelas agroindústrias não estariam lá. Não estariam Esse lá. fomento seria qual nível de poder público? Federal, estadual, municípios, todo mundo junto? Tu te lembra quando a gente começou o programa de agroindústrias aqui, né, Lucas? Sim. Era 17 agroindústrias e no final a gente entregou 64. Era um programa de fomento. O que tinha dentro da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural, tinha eu, projeto engenheiro agrícola, tinha um engenheiro civil para fazer planta, tinha uma menina da ambiental fazendo licença ambiental, então o colono chegava com a ideia e com o conhecimento de produzir, e o poder público abraçava a questão burocrática, porque da burocracia a gente não vai Que é fugir, importante, né? que vai ter que entrar planta, memorial descritivo, licença ambiental, isso tudo vai ter que existir. Então, tinha profissionais fazendo, bancando essa estruturação técnica. Da mesma forma aconteceu com o PEAF da agricultura familiar. A Emater fazia esses projetos. A Emater. E aí depois vem a segunda fase desse projeto da UFPEL, que vai ser, dentro da universidade, buscar cursos que ajudem na regularização das agroindústrias. É a segunda fase. A primeira, a fase, a universidade ofereceu o laboratório. Na segunda fase, ela vai oferecer o corpo técnico, profissionais da área da nutrição fazendo tabela nutricional, profissionais da área da engenharia fazendo as plantas, profissionais da área da gestão ambiental fazendo a licença ambiental. Então, é a universidade de portas abertas. E a gente não pode esquecer, cara, esses pequenos, eles precisam de ajuda política, diferente dos que o Paulo atende lá, os caras grandes, o grande agronegócio. É muito importante que eles tenham esse apoio, né? Porque muitos, às vezes, está fazendo um produto de excelente qualidade. Sim. Ele pode até ter as análises, pode ter o apoio do laboratório, tudo. Ele precisa também ter um apoio de negócio. Sim. Né? Esse é a nossa discussão também aqui. Apoio de negócio. E é um apoio de negócio. O que ele vai fazer com aquilo que ele cria, que ele tem? E chama a atenção assim como o público acolhe, né? Como tem a observação, o olhar atento de o público consumidor em geral. Eu tive a oportunidade de estar lá agora na Fenadoce também. Também constante, excelente do Sebrae, excelente. Salão da Carne. Salão da Carne, excelente. Que foi uma iniciativa, uma coisa inovadora, assim, porque a gente tinha como objetivo aproximar público comum, público geral, né, consumidor, e nos chamou a atenção assim, as peculiaridades, as dúvidas que surgiram lá do dia a dia. Então, mas mais do que isso, assim, o público muito focado e muito voltado na questão da agricultura familiar e de sanar as dúvidas ali, em foco na carne em si. Então, e também teve antes, né, uma semana antes, teve algumas agroindústrias que estavam lá expostas, que ocuparam o mesmo stand também, né? Então a gente pôde acompanhar isso de perto. Nós temos uma aptidão enorme para produzir alimentos, né? Eu acho que é isso que a gente sabe fazer aqui. A gente não faz bicicleta, não faz nada. Somos sempre produtores de alimentos. Então a gente precisa agregar valor ao longo da cadeia produtiva, transformar esse produto num produto que acesse mercados mais exigentes, e para fazer isso ele precisa, do primeiro passo é a regularização. Então precisa estar em conformidade com as leis. A gente vive num país de terceiro mundo, mas as nossas regras são de primeiro mundo, né? Existem muitas regras, né? Ainda mais para quem quer empreender, né? Isso no mundo da carne, assim, isso eu vivi bastante, assim, vivi bem, né? Toda exigência e toda a questão de cobrança internacional, protocolos internacionais, protocolos sanitários e tudo mais. A gente foi tão exigido e tão cobrado e se preparou tanto e atendeu tanto isso, que daqui a pouco já não tinha mais o que exigir e a gente estava num outro patamar. Hoje a gente tem uma condição diferenciada em termos de produção, padrão espetacular. Então a gente tem nas nossas unidades, nas nossas fábricas, assim, condição geral de produção acima da média de qualquer outro lugar do mundo. Nem Estados Unidos, não tem para ninguém. Eu te digo assim, no setor de carne especificamente, e outros tantos, eu acredito que também,
nós somos a prateleira de cima, com certeza, sem dúvida alguma. A grande revolução industrial brasileira, acho que foi dentro da indústria alimentícia, né? Sim. Com as exigências das grandes redes de varejo e também para exportação. Eu trabalhei com o Paulo na Marfrig, né, Paulo? Nós, dentro da Marfrig, nós tínhamos o veterinário de inspeção federal. Ele era o órgão maior de fiscalização. Mas, muitas das vezes, os protocolos de exportação eram mais exigentes que a nossa inspeção federal, né, Paulo? Sem dúvida. Isso também, assim, fica claro, muitas vezes, que é uma questão também muito comercial, uma proteção dos países, dos clientes, dos players, né? Dependendo do mercado, isso sofre um relaxamento ou uma exigência muito mais rígida, muito mais dura. Porque muitas vezes a gente via que durante as inspeções a fábrica apresentava alguns problemas e tudo mais e tinha uma relevância. E por outras vezes ela estava impecável e eles iam até efetivamente achar qualquer um problema para colocar em stand-by, como se diz, que é NOID, que é a intenção de desalistar. Então, às vezes, deixavam todas as unidades do Brasil nessa condição por uma questão meramente comercial. A partir de que precisava efetivamente comprar, era relaxado isso um pouco, e então as coisas iam para o lugar. Então, a gente começa a observar que tem muito jogo aí de interesse. A burocracia por interesse. Conforme o interesse, lei da oferta e da procura, né? Manda sempre o velho dinheiro e poder, né? Que é isso. Mas a gente está sempre muito bem preparado e acima da média para atender qualquer demanda aí, em termos de qualidade. É isso daí, a gente está conversando com o Paulo Real, médico veterinário, que está dando um panorama aí das exigências, né, que nós temos aí para a comercialização dos nossos produtos. E o Telmo Lena, falando um pouco aí de agroindústrias da região, né, que ele está se especializando agora com está doutorando, né, na agricultura familiar. E então a gente tem muito aí, aqui em Pelotas e toda a região, tem muita agricultura familiar, né? Sim. Então, vocês podem... É bom a gente ter um pouco conhecimento de onde a gente pode buscar informações, né? Com quais órgãos a gente pode contar. Vamos para o segundo bloco do nosso Pensar Negócios e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para um rápido break. Rápido break. Estamos de volta com Pensar Negócios, debate na 99.5 FM, Rádio Pelotense. Primeira vez que o programa é gravado, você está nos ouvindo nesse sábado, a primeira convenção anual do Grupo A Hora, e por isso a programação, excepcionalmente hoje, da Rádio Pelotense é gravada. Hoje, dia 16, né? Que não é hoje, mas estamos falando com vocês no dia 16 de agosto. Isso. Estamos aqui com o patrocínio de Associação Comercial de Pelotas, Ecovia Sul, Theo Carnegie e Mauro Mota Seguros. A Hora do Sul, valor do que temos, orgulho do que somos, amor pelo que fazemos. Rádio Pelotense 100 anos, a rádio da Zona Sul. Associação Comercial de Pelotas, nossa força vem de cada um de nossos associados. Ecovia Sul, 24 horas com você. Ligue 0800 724 1066. Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio, deixe que seu sucesso faça barulho. E Mauro Mota, Seguros e Consórcios. Ajudamos você a conquistar seus bens e proteger aquilo que você já conquistou. Esses são os nossos patrocinadores do Pensar Negócios Debate. Nós estamos aqui com Telmo Lena, engenheiro agrícola, e Paulo Real, médico veterinário, falando sobre o cenário das agroindústrias aqui na região. E eu quero já aproveitar e perguntar para vocês, em que estágio de maturidade está o nosso setor agroindustrial, tanto o pequeno quanto o grande? Paulo, eu acho que ele cresceu, né, de uma forma notória, assim, e teve laços, né, a nível nacional. Aqui o boi daqui muito bem conceituado, né? Acho que aqui foram as primeiras plantas a fazer exportação de gado europeu. Nacional, eu te diria que mundial. Mundial, né? Mundial, né? Porque daqui saiu o boi esse linhagem europeia. Exato. Foi aqui que começou, né?
Não, lá atrás, Lá atrás. Isso começou, esses grandes conglomerados na época Angus e Hereford, né? do pós-guerra, né? Ali nos anos 40 e algo, 45, 40 e poucos. Então aqui a gente teve o Angus, depois a gente teve a Sudeste, depois a gente teve o Anselme, depois a gente teve a Rio Pel, Extremo Sul, um pouco depois e tal. Mas havia toda uma apresentação e uma questão de terminação e de volume de animais ao longo do ano e de forma muito diferente do que é hoje, né? Então, naqueles moldes antigos, naqueles moldes da época até então, a gente me causa estranheza, eu tinha tio que tropeava, por exemplo, peru e porco aqui para o ângulo. Vinham a pé pela costa da Lagoa Mirim, umas coisas que tu não imagina que acontece. Eu disse, não é possível, e vinha. O cara chegava numa instância, o cara tinha aí 50, 60 perus, o cara comprava peru, botava na tropa e vinha tocando. Vinha com peru junto. Peru, trocava. Matava lá também. Matava tudo lá, matava tudo. Matava porco, matava peru, matava ovelha, matava boi. Boi vinha muitas vezes da fronteira de Cacequi, Alegrete, Livramento, vinha de trem. Passava no Pampiano, que é na estação Santo Antônio, alguns ficavam, outros não, a ovelha deixava ali e seguiam para cá. Bom, isso no tempo da pós-guerra, com unidades gigantes, né? Parece que o Ângulo teve um período que teve 3.500 funcionários, era uma coisa impressionante. Seu James começou começou aí no Ângulo e tal. Mas o que acontece? À medida que as coisas vão se modificando, o mercado vai se modificando, a questão de lavoura se intensificando e tomando espaço da pecuária por questão de rentabilidade, por questão de volumes e de agregação de valor e tudo mais, isso vai mudando. E também vai mudando a questão do formato de como tu consegue a obtenção da matéria-prima ao longo do ano. Porque as entre-safras mudaram, né? Antigamente a gente tinha o quê? A gente tinha a safra do boi de campo, que era boi gordo, era boi em maio. Só se tinha boi nesse período em maio. Depois, com o passar do tempo, começou a modificar e entrar um pouco de boi depois na saída do inverno, que é agora, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, assim, as coisas se modificaram. Com isso, a escala também modificou e tem determinadas unidades que acabaram também por erros administrativos, por dificuldade de mão de obra, por questão cultural, até eu diria, né, daqui, porque muitos frigoríficos daqui acabaram sucumbindo e competem e têm que ir buscar no mercado tanto quanto outros frigoríficos que começaram ali no centro do estado. Tu pode ver, na região de Venâncio Aires hoje a gente tem 4, 5 frigoríficos de médio para grande, eu te digo, Crote, Gassen, Sapé, do Sul. Então são frigoríficos que hoje absorveram o volume dos nossos frigoríficos daqui. Sim. E o boi é o mesmo, eles vêm aqui, buscam o boi, vão lá, processam e voltam e trazem aqui. Entende? Aqui. Tá mudando, mano. Então, qual é o sentido? É a questão que também tem a ver com a questão estrutural, tem a ver com a questão cultural, de mão de obra, enfim, mas também de estrutura, de volume e tamanho de estrutura. Porque fizeram, no passado, fizeram unidades gigantes pensando em exportação, e daqui se teve carnes espetaculares e marcas espetaculares. Eu fiz parte de alguma dessas, que é, por exemplo, ali entre Rio Pel e Extremo Sul, tinha o Salto Brazilian Beef, que era top do top, que era a cota Hilton, cota GAT, né? E a gente buscava exatamente o que tu falasse antes, essa questão do gado europeu, né? Que aqui a gente tem todo esse diferencial, e a gente tem ali, a gente vai na fronteira, tem gado europeu, a gente vai em Jaguarão, tem gado europeu, a gente vai em Santa Vitória, tem gado europeu, e processava aqui e tinha o reconhecimento e o valor de mercados internacionais. Na época a gente vendia muito e tinha muito acesso à União Europeia, que era um grande comprador. Hoje já não é, já nem diminuiu muito o consumo e a compra da União Europeia. Hoje os nossos players são diferentes. A China entrou comprando um outro tipo de animal, de produto e tal, mas com volumes tudo que importantes. Chega que oferece. Isso. E é complicado, né? Porque então, e a exigência é um pouco distinta também, mas aí depois a gente começa a olhar. Hoje já se tem o Chile como importante parceiro, comprando.
Egito também é outro player importante. México agora é um outro player importante, já que com a saída dos Estados Unidos e tal. Os Estados Unidos leva basicamente trimmer, né? Leva blocos de carne congelada para hambúrguer, ponto. E alguma coisa de cortes roubados, como a gente diz, de dianteiro e traseiro, um por um. Sim. Mas tudo para moer e fazer hambúrguer. No momento que ele sai, bom, nos coloca no mercado interno alguns cortes, alguns tipos de produtos com maior abundância ou com maior acesso, enfim. Mas dá uma mexida no mercado, dá uma atrapalhada. É isso aí, isso que eu queria te pedir para complementar aí, referente à exportação do gado em pé, né, e essa oferta de animais para o mercado interno. Certo. Como é que você visualiza, Paulo? Eu te digo assim, o pessoal, o pecuarista agradece muito a questão do navio, como a gente diz, né, vender por navio, né? Primeiro que essa condição fez com que a gente tivesse um incremento de genética aqui muito importante, porque antigamente, eu te digo isso, no tempo que eu comprava boi, eu estou te falando isso lá em 94, por aí, que era na Sudeste, no Casarim, para o Cunha-Borba, eu quando ia olhar um lote de gado, só não tinha verde e cor-de-rosa, porque demais, vou te dizer, era boi alto, baixo, comprido, pançudo, aspado, sem aspa, manchado, era uma miscelânea, não tinha padronização de absolutamente nada. Sim. Com a chegada do navio e a exigência que tem que ser gado europeu, né, tudo mais, então o que aconteceu? Refinou, Teve muito o seguinte, é Hereford ou é Angus. Há exemplo do que temos no Uruguai e na Argentina. A Argentina mais Angus que Hereford e no Uruguai mais Hereford que Angus. E nós aqui hoje, eu vou dizer para vocês assim, para a gente achar um gado misturado, um gado ruim, tem que andar bastante, porque melhorou e muito a qualidade dos animais. Isso tu diz graças ao navio. Além de tudo, né, a questão de integração lavoura-pecuária, a questão de ter comida disponível, a questão da competição também, e de entender que a gente, por carne commodity, a gente não vai ir a lugar nenhum, porque o Brasil Central produz muito mais, muito melhor, uma condição muito mais favorável. Sim. E vai ter sempre condição de colocar a carne aqui mais barata, como as carnes que a gente está comendo agora. Maior, né? 90% é MS, tá? É do Mato Grosso, vocês podem ter absoluta certeza disso, o que eu estou dizendo. Então, assim, isso tudo foi coisa de contribuir. Mas a gente aqui hoje, e eu entendo isso, que a gente tem que focar e buscar o quê? A carne de qualidade. A commodity, eles vão ser mais... Eles que eu digo, Brasil Central, né, vai ser sempre... ter melhor condição de produzir e custo muito mais favorável do que o nosso. Por oportunidade, por escala, por facilidade à comida, por distância e tudo mais. Então, assim, quem não pode ser o maior tem que ser o melhor. Então, a gente tem sempre que focar no quê? Na questão de nicho de mercado de qualidade, atingir mercados que pagam por essa agregação de valor, que é cada vez maior. Até mesmo a China já tem. E a China, todos os números são grandes, né? Tem executivos aí, parece que o número é 80 milhões, que saem para fazer negócios e quando voltam querem comer carne boa. Então, tu imagina, 80 milhões, a China, qualquer coisa que mexa, é muita coisa, né? Então, vai experimentar, espera 40 o cara deixa de comer grilo, né? Vai comer um steak fora, é só experimentar, né? Quando volta não quer mais grilo, não quer mais experimenta, ele vem aqui passear em Pelotas, qualquer lugar que a gente compra uma carne aqui, a gente tem uma carne boa. Exatamente, nós estamos a gente tem, se a gente compra no supermercado uma carne fresca, ela é uma carne boa. É difícil pegar uma carne muita opção. ruim. Tem sorte. Muita opção e muita coisa boa. Eu te digo porque eu acompanho vários projetos de carne aí e vou te dizer, a gente está num lugar privilegiado, graças a Deus. Graças a Deus. Eu gosto de comer uma carne boa. O que falta então para a gente se transformar num polo nacional de carne? Carne carne? Na metade sul do Rio Grande do Sul, a carne campanha. Focado em qualidade. Focado em diz, qualidade, né? não volume, mas qualidade. Isso, seja um carimbo. Isso é uma pergunta e isso é um pepino que se arrasta por décadas. O Thelma acompanhou isso também, acompanha isso. O que acontece? O problema todo é o seguinte, é que essa cadeia não conversa, entende? E tem muita vaidade no meio. Eu te digo porque eu sou do meio, tenho família de pecuarista, sou pecuarista e eu vivo isso na prática, assim, tanto na indústria quanto dentro da indústria e fora, na porteira, como a gente diz, a gente vive isso. Por quê? É um negócio que já parte de forma antagônica. O produtor quer vender por mais, o frigorífico quer comprar por menos. Sim. Primeira coisa. E aí a ideia, esses caras querem me ralar.
E o frigorífico, esse cara quer botar água no boi para me trazer para cá. Então, essa ideia perde-perde não vai levar a lugar nenhum. Isso já aconteceu aqui conosco com o pêssego, há um tempo atrás. Sim. O pessoal da indústria do pêssego, o que acontecia? Botava terra, pesava mais, mandava para a indústria desclassificava. O que aconteceu? Morreram os dois abraçados. Entrou pêssego da Grécia mais barato. E tomou mesmo, entendeu? Mas tiveram que sofrer, tiveram que morrer quase. Sim. E alguns morrerem mesmo para chegar à conclusão que... E agora fazer essa... Está clarear de novo, né? Exatamente. Agora está clareando de novo. Exatamente. Está virando. Mas em setores alinhados, indústria e produtores de mão dada. Isso, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que, na realidade, então, fazer o seguinte, fazer um processo ganha-ganha ao longo da cadeia com transparência, trazer o produtor para dentro do frigorífico. Isso é um desafio. É difícil isso, é difícil. O produtor está muito escaldado, está muito arisco, muito doído, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que o frigorífico, a indústria também tem esse sentido, porque hoje quando a gente compra um boi aqui, eu costumo dizer que é um Kinder Ovo, né? O pessoal fala em padronização, não, é tudo Angus, é tudo Hereford. Não, padronização só se for para curtume, tá? Para curtume tudo preto, tudo vermelho, cara branca. Porque quando tu descasca, quando tu tira a roupa, como a gente diz em gíria de frigorífico... E nem no curtume hoje em dia mais, né? Porque o cara escolhe a cor que ele vai deixar o couro. É isso aí. Aí tu vai olhar dentro de um lote de 100 bichos, tu tira 10 que são top, que tem área de olho de lombo, que tem marmoreio, que é gordo e tal. O resto... são magros, outros são muito magros, o outro é pequenininho, o outro é grande. Para tu ter uma uniformização de 270 quilos de carcaça, tu tem animais de 320 de carcaça e de 180, que é isso aqui, ó. E aí tu não faz padrão. Tu olha o suíno e tu olha a ave. O suíno era 80 quilos que matava antes, hoje mata com 120, mas não é 120, é 128, é 122, não tem de 150, não tem de 70, entende? O frango é a mesma coisa, o frango é 2 quilos e pouco, vai para 4 e pouco talvez, mas assim, é tudo muito mais pré-determinado, tudo mais previsível, o boi é muita surpresa, e aí causa toda essa confusão. Então, o que eu acho que efetivamente tem que fazer é isso, é aproximar esses atores, conversarem e entender de forma definitiva assim, tem que montar um esquema ganha-ganha, tá? E que um confie no outro com transparência e que que o produtor entre para dentro da fábrica, olhe o que efetivamente está acontecendo, que o cara mostre para ele, olha lá teu boi, tu achou que teu boi era gordura 4? Não é, tá gordura 2, está faltando. Olha, tu achou que teu boi ia dar tanto de peso e não deu, olha aqui, a tua vaca, tu falou que não estava prenha, está ali o terneiro. O cara fazia, disse, ele tem razão. A exemplo do que fez o Uruguai. O Uruguai hoje tem 7, lá no ENAC tem 7 locais de pesagem com inteligência artificial, deixando de lado a subjetividade, que isso é muito importante, porque é aquele negócio, eu sou um avaliador de carcaça, na noite anterior eu tomo uma garrafa de vinho a mais, chega lá para mim no outro dia, o que era gordo já não é muito gordo, o que era magro, aí não adianta, entende? É subjetivo, é bonito e feio. A tua mulher briga contigo, tu já sai brabo, né? Exatamente. Então, assim, então nós temos que ter as coisas pré-estabelecidas, ranqueadas, com a previsibilidade e com um sistema inteligente, com inteligência artificial, com ultrassonografia, com um sistema como tem o INAC lá no Uruguai. E nós vamos fazer isso aí. Estamos desenvolvendo. A gente tem aqui o Brazilian Quality. Hein? Brazilian Quality. Esse sistema aí, mas isso aí é retrovisor, né? Isso que eu digo assim, com todo o respeito que eles me merecem. É retrovisor porque eles olham a carcaça quando chega. E aí eles colocam na prateleira. Mas até chegar lá, já chegou. Rastreio, né? Já chegou, entende? Contribuir um pouco com o que o Paulo falou, né? É importante a gente ter essa estruturação dessa cadeia produtiva e fortalecer esses elos de produção, né? Esses elos de produção até chegar a um ponto de uma cadeia de suprimentos bem definida, né? Para isso a gente precisa de infraestrutura e também é importante ter uma coordenação em cima disso, né? E é importante... Hoje a gente fala de bovinos, mas nós temos uma outra oportunidade que é a cadeia dos ovinos, também aqui na região. Que cresce também. Que cresce muito bem. Tem um pessoal lá de Pedras Altas fazendo coisa boa, levando o cordeiro, o prêmio para São Paulo, acessando. Hoje a gente tem... O Arroio Malo, né? O Arroio Malo, do Gabriel. Eu não sei se não é o melhor, ou é um dos melhores gados, é o do coqueiro, né? De São Lourenço, então, que vai acessando esses mercados mais exigentes.
A casa aqui começou lá em Lajeado, né, que é uma cidade. Lá em Lajeado tem as criações de suínos e de frango. As criações de suíno e de frango é um processo de integração. Então tem um controle dessa cadeia de suprimentos. Eu ainda sonho com isso, que na metade sul a gente possa ter uma cadeia de integração junto aos fornecedores de gado. E aqui agora, né, Thelma, começa a ter um polo diferente do que era antes, um polo de outras diferentes proteínas, né, de outras alternativas de alimentação. Porque antigamente o que a gente tinha? A gente tinha farelo de arroz gordo, ponto. Né? Soja quando vinha para a questão do navio, bung, etc. e tal. Agora não, o pessoal começou a plantar milho. Eu fui um dos primeiros teimosos a plantar milho em Santa Vitória e agora, felizmente, os grandes todos estão plantando milho também em Santa Vitória, que é fundamental. Então, se a gente conseguir fazer... O trigo também, tá? Trigo e sorgo também. Então, quer dizer, se a gente conseguir fazer isso e concentrar em algum lugar, né, a terminação, que tenha parâmetros claros e que efetivamente aconteça isso, a gente pode sim sair daqui. E isso é um assunto vasto, assim, que o IDPEC, lá o Instituto de Desenvolvimento Pecuária, seguidamente tem reuniões discutindo isso, vai ter lá em Esteio agora, eu vou participar lá, dessa questão de como organizar essa cadeia para tentar ter. Isso eu falava lá em 2007, escrevi para a revista Angus, para a gente ter um tão sonhado selo da carne gaúcha, vai ter um valor para dos produtores para poder financiar isso, combater abigeato, acertar uma série de coisas. Então as coisas estão se movimentando, aos poucos estão acontecendo. Que bacana. Nós estamos conversando com Paulo Real e Thelmo Lena. A gente volta daqui a pouquinho, um rápido intervalo no Pensar Negócio Debate. A gente está falando sobre agroindústria familiar, a gente está falando sobre o mercado em geral aí do agro. Né, vamos debater mais sobre negócio. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre iniciativas já existentes na região, como que podem contribuir para esse desenvolvimento do setor. Voltamos em breve com o Pensar em Negócio Debate na 99.5 pelo Rádio Pelotense. Pode voltar aí. Rádio Pelotense 99.5 FM. Estamos de volta com o Pensar Negócios Debate, gravado nessa edição extraordinariamente neste sábado. Não estamos ao vivo, mas estamos aqui com Thelmo Lena, engenheiro agrícola, com o Dr. Paulo Real, médico veterinário. Estamos debatendo o setor de agroindústrias e indústrias da nossa região. Chegamos com o apoio de Associação Comercial de Pelotas, Ecovia Sul, Dale Carnegie e Mauro Mota Seguros. Deilon, tu tinha deixado um gancho já para o próximo bloco. Eu queria saber de vocês assim um pouco. A gente tem muitas iniciativas aqui na região, né, no setor, e elas são bem relevantes para o mercado e incentivam outros a buscarem também, né, recursos e buscarem apoio de entidades e órgãos que podem apoiar nessa produção da cadeia. Quais iniciativas você conhecem, assim, que já são existentes na nossa região? Como é que elas podem contribuir para o desenvolvimento do setor? Né? Quais outras a gente pode pensar que poderiam surgir através de uma... Você já comentou, né, Thelmo, dessa associação da agroindústria familiar, como que elas poderiam criar uma SA, né, e estar envolvidas. Vamos abordar um pouquinho esse tema para negócio, pensando no negócio local, regional? Pode ser. Vai, então. Vamos lá. Se eu começo a falar, não paro mais. Fica vamos lá com o então. Thelmo Lena, então. Eu vejo assim, né, que nesse ano nós tivemos um crescimento em relação ao volume de abate e empresas voltadas a isso, né? Um exemplo é o Zimmer chegando ali em Capão do Leão, né, para fazer desossa para exportação. Nós tivemos a ativação da planta do Família lá no Sangafunda, que hoje está funcionando. Teremos uma outra ativação de uma planta mais antiga, que agora chama Ampla Alimentos, né, que o pessoal é bom que está trabalhando, o Paulo está até assessorando eles por lá. O Roloff cresceu bastante também, né? Teve um aumento significativo, né?
quantitativamente como qualitativamente também. Né? Isso é uma coisa importante dizer, né? E aí eu deixo um gancho aqui também para os próximos assuntos, né? A mão de obra dos frigoríficos, né? Tá ameaçada, Isso é uma dificuldade muito grande, né? Eu vou deixar tu concluir, depois eu vou te dizer uma experiência que eu tive agora na Bolívia, de mão de obra, muito interessante. Então, essa crescente, né, voltou, esses frigoríficos médios grandes, né, tá bacana, e aí a gente ganha o consórcio de inspeção, né, para liberação de comercialização entre os 22 municípios da Zona Sul e também acesso ao CISB, né, para vender a nível nacional para algumas agroindústrias. Mas é importante que tenha uma política pública real para cima disso, né? Hoje os beneficiários do CISB, né, beneficiários do consórcio que eu vejo, né, é o Detman lá da colônia, mas aí o Detman não ganhou escala em abate. Então, eles deram oportunidade para os Detman crescer em nível de mercado, mas eles não aumentaram o abate do Detman. Então, ele continua batendo a mesma coisa. Então, ele não está acessando esse mercado. E o outro é o Bergman, embutidos Bergman, mas eles não conseguiram liberar os rótulos ainda para poder vender. Então, falta ainda uma agilidade. O que eu vejo de bacana também, a extensão das universidades. A UFPEL, né, com esse programa do Requali, começa no nível de laboratório e depois vai para nível de extensão de regularização de agroindústrias. E eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui, que eu trabalho no Redes de Cooperação, que é junto à Universidade Católica de Pelotas, onde a gente monta associações, redes de colaboração. A gente montou de Aves Livres de Gaiola, Associação de Agroindústrias. A gente vem forte numa associação de apicultores, já montou uma em Canguçu, vai montar uma aqui em Pelotas. Montamos também uma associação de mulheres assentadas em Arroio Grande e montamos uma outra associação em Piratini de ovinocultores Farroupilha. Então, cara, em 8 meses nós montamos 6 associações que irão usufruir desse status de associação, acessar recursos, acessar treinamento e, de alguma forma, eles estão organizados, eles são um ente CNPJ. É mais fácil de conseguir uma disseminação de desenvolvimento entre eles. Com certeza, né? Thelma. A Associação de Ovinocultores lá de Piratini, a Farroupilha, ela vem com 32 ovinocultores. A das agroindústrias aqui, nós estamos beirando as 40 agroindústrias. Então, vários pequenos conseguem se comportar com um grande. Então, é esses 3 aí. Crescimento um pouco do abate de carne, o consórcio de inspeção e a extensão das universidades, aquilo que a gente tanto esperava, né? A universidade, com a sua pujança de desenvolvimento, abrir as portas para atender as necessidades que são infinitas, né? A necessidade desse pessoal é infinito. Uma das coisas importantes é a gente cuidar da mão de obra, né? E essa mão de obra, especificamente falando de abate de bovinos, onde tem muito ainda a necessidade do operador, a mão de obra do operador, o manuseio do operador, que não é uma linha tecnificada, não é uma linha que tenha muita máquina, muito robô, não tem nada, é o operador mesmo, né? Braçal. Então, a dificuldade de obtenção de gente, eu sou daquela época que a gente tinha um frigorífico parado, tinha um funcionando e tinha a mão de obra sobrando, esperando para entrar e tal. Mas isso terminou, o pessoal todo se extinguiu. Então, assim, eu acho que seria importante a gente bolar alguma coisa no sentido de treinamento, aproveitar ainda essa mão de obra de gente experiente e tentar criar sistemas de educação, de treinamento, de orientação, para que efetivamente comecem a fazer as coisas e fazer as coisas bem feitas. Porque um operador, um magarefe que aprende errado, ele vai multiplicar aquele erro. Então, se ele erra o refile de uma peça, ele te dá um prejuízo tremendo naquele dia. E aí vem um outro colega que nunca fez, vai olhar ele errado e vai repetir o erro. Se repete. E, efetivamente, é isso que acontece. A gente vê isso todos os dias. Então, isso é uma coisa bem oportuna, que eu já tenho pensado nisso e tal, de tentar desenvolver algum polo de ensinamento, de educação e de treinamento para a formação de profissionais, porque cada vez mais difícil de se obter, cada vez mais escasso e cada vez mais demandado. Nós falávamos antes... E é caro também treinar um magarefe, né? Muito. Me estragam uma carcaça, Deus o livre. O que ele perde de carne, o que ele estraga de carne até ficar mais ou menos, é uma coisa absurda. Porque em carne, qualquer detalhe que se faça de errado, e dentro da indústria frigorífica a gente tem o que a gente chama de estandarização, a gente dentro da desossa, a gente sabe efetivamente o que tem que cortar e onde. E aquilo, todo o corte corresponde a uma porcentagem
da carcaça total. Então, qualquer coisa que vá aquém, tu acaba perdendo, e perdendo bastante. Então, se tu não acompanha online, quando passa o dia, eu digo, é retrovisor de novo. Tu vai olhar o relatório e vai dizer, puxa vida, minha picanha hoje tinha que ter dado 2%, ela deu 1,6%. Já foi, já cortou, entendeu? já. Só que esse 1,6, tu vai olhar, tu perdeu 200 e poucos gramas por cada picanha, tu multiplica pelo número X de peças, são valores importantes, né? Eu tenho uma história lá no Extremo Sul, uma história com o seu James, que ela... Do entrecô. Do entrecô e a capa de filé. O cara estava tirando de um corte e botando no outro. Um valia R$14,90 e o outro R$34,90. Só pelo jeito de tirar. E aí eu digo, mas isso aqui está mal, a gente tinha que ter tirado assim e tal. E ele perguntou, tá, mas por que tu não manda tirar então? Eu digo, não, então vou mandar. E naquele dia a Marfrig estava fazendo 20 e tantas mil peças, né? Então dava valores astronômicos, assim, num detalhe. Então, assim, o quão importante é a gente ter pessoas cuidando efetivamente do que estão fazendo. E mais do que isso, um supervisor olhando e corrigindo para que as coisas andem, né? Se hoje tu for comer um entrecô e não tiver só o miolo, tiver a parte da sobrancelha, que ele é culpa do Paulo. Né? Antes era só o miolo. Eu gosto da orelha do entrecô. Você pega a orelhinha ali, ó. Essa aí que é bom. Aí que é bom. Tá certo. É isso aí, mas é mesmo. A parte mais saborosa. Falando um pouco do que você comentou agora, Telmo, sobre essas iniciativas, sobre as associações. Quem está nos ouvindo agora, a gente tem muito ouvinte da colônia, pessoas que são também produtores da agroindústria familiar. Como que eles podem procurar informações, né? A gente consegue, de repente, na Universidade Federal, a gente tem algum site, algum contato, na Emater. Como que eles buscam essa informação de quem eles podem contar com ajuda naquele momento, trazendo uma necessidade. O cara que faz salame em casa, ele quer transformar isso para onde ele negócio. Para onde ele leva essa necessidade? Falou, eu estou fazendo isso daqui, e agora? O que eu posso fazer para ter uma renda a partir do meu trabalho, na minha pequena produção? A questão de agroindústrias já regularizadas vai a favor desse pessoal do Redes de Cooperação, que é um programa do governo do estado, que hoje está hospedado na Católica. Então, ali a gente consegue fazer para agroindústrias regularizadas, para que eles entrem nessa associação, para inclusive comprar embalagens compartilhadas. Eu vou comprar 100, baratear, claro. 100 embalagens é um valor. Barganha. 1000 embalagens é outra. Então, essa é a ideia da associação. E aí esse programa de regularização, é importante procurar a UFPEL a partir da extensão, que lá, na segunda fase do Requali, agora nesse próximo semestre, nós vamos identificar algumas agroindústrias, porque eu atendo alguma coisa de graça, e eu estou sempre no mercado e vão sempre me pedindo. Aí eu conversei com a engenharia agrícola da UFPEL, agora para o próximo semestre nós vamos colocar essas 4 agroindústrias aí que a gente tem, e os alunos da UFPEL vão fazer a regularização, vão fazer a planta, o memorial descritivo. Bacana. Então, essa parte de extensão, UFPEL, e, claro, a Emater. A Emater sempre foi extensionista em relação a isso. E aí, hoje, vem a FETAG. O Sebrae também faz alguma coisa de agroindústria? O Sebrae também faz. O Sebrae também faz. Direciona, né? É que, às vezes, assim, eu provoquei, justamente para as pessoas que estão nos ouvindo, saber um pouquinho, às vezes está ouvindo tudo que a gente está falando aqui, mas ele pode pensar, né? Mas o meu ponto é outro, meu estágio está em outro momento, né? Um exemplo desse Redes de Cooperação, surgiu uma demanda do governo do estado, porque se foi feito um plano de negócio ou uma ideia de mercado, uma avaliação de mercado, e detectaram que o Rio Grande do Sul era positivo para fazer o desenvolvimento de cadeia apícola, fazer a cadeia do mel. Então, nos deram essa obediência aí para seguir, que é montar associações. Aí a gente organizou uma em Canguçu, estamos orientando uma em São Lourenço, ajudamos outra lá em Pinheiro Machado e vamos montar uma aqui em Pelotas. E aí é uma ideia de construção de cadeia produtiva. Agora, a próxima reunião, nós vamos pegar pessoas do setor,
apicultores antigos, profissionais da área, e vão colocar todo mundo dentro de uma sala e vamos tentar montar uma estratégia para o crescimento da cadeia produtiva apícola de forma organizada. Legal. Eu venho há 8 meses olhando esse mercado e o Paulo é apicultor, ele está dentro do grupo lá também, né? Além de estragar. Amador, vamos dizer, eu tenho abelha desde 81, mas sou. Olha só. Além de mini apicultor. Eu tenho uma caixinha que eu não peguei ainda. Minha caixinha está na casa do meu amigo. Mas eu já. Sem abelha. Não, sem ferrão. Sem ferrão. Já está aí. Já está aí. Espetacular o mel. A gente já provou. Os fabinhos estavam todos cheios. É um espetáculo. E para quem vai entrar nesse meio, a burocracia assusta? Precisa de uma assessoria técnica? A gente está falando sempre da produção, mas tem a parte financeira, a parte de negócios, a parte de estruturação de uma empresa, de um CNPJ. É muito burocrático tu começar uma agroindústria? Pode ser pequena para tu vender o queijinho que tu faz em casa. Eu queria dizer que não, mas ela está muito burocrática. Está muito burocrática e não existe mais o programa de fomento que tinha na Prefeitura de Pelotas. Agora, eu falo do caso do Cascatense, né, que eu já falei para o Lucas. Né? O Cascatense é abatedor na colônia, abate 2 bois por semana. A licença ambiental que foi pedida para esse estabelecimento é algo fora do comum. Eu mandei todo o parecer para um consultor que faz o Silva, que mata 700 boi por dia. O cara disse, lá no Silva, a FEPAM não pede o que eles estão pedindo para nós. Aí nós atendemos todas as manias, né, deles, né, atendemos todas na parte de licença ambiental, liberou o ambiental. Eles pediram uma manutenção muito grande também, mas aí entregamos na Secretaria de Desenvolvimento Rural para o SIM ir lá fazer a verificação. Até hoje o SIM não foi. Então, e aí fica trancado o negócio. Aí a família acorda de manhã, olha o frigorífico todo dia e vai... Cara, isso já faz 1 ano que eles estão assim. Então, eu queria dizer que não, mas a burocracia está muito grande. Está muito grande e isso, de alguma forma, precisa ter um entendimento que os fiscais, eles não podem ser fiscais. Porque, cara, ele é nosso imposto. É que nem eu disse para a técnica lá da SQA. O tempo que tu levou redigindo todos esses pareceres técnicos para pedir um monte de coisa para a agroindústria, se tu sentasse com o proprietário, discutisse e ajudasse ele a fazer os documentos, a gente fez todos os pontos da propriedade, 4 casas depois da vírgula, georreferenciadas. Ela não aceitou, ela tinha que ser 5 casas depois da vírgula. Ele tem um composto orgânico, que é a sobra dos currais e a sobra da pocilga, fica num lugar fechado. Ele usa esse composto como fertilizante de solo. Sim, natural para o milho, para alimentar as vacas no inverno. Ela exigiu que aonde fosse depositado esse composto orgânico fizesse uma análise de lençol freático. Uma análise de lençol freático é R$40 mil. O cara... Será que ela sabe o que ela está fazendo? Porque tem isso, né? Uma coisa é a teoria. O problema é esse, que muitas vezes bota gente de gabinete, né? Gente que fica sentada dentro de escrivaninha, que não viveu, que não tem noção prática. Mas isso é maldade das pessoas, sabe? Mas mas é um pouco de tudo. Talvez até esteja escrito isso, mas na teoria. Ou efetivamente assim, de uma chefia observar isso aí e dizer, olha, resolver. Fulano, tu vai lá e olha isso, assim. Claro que tem que ter critério, claro que tem que ter sanidade, claro que tem que ter conduta, enfim, mas às vezes é preciosismo e coisa que a gente fica muitas vezes sem entender o que está acontecendo, porque parece que é outra coisa que não preocupação com sanidade ou qualquer outra coisa. Né? Técnico de fiscalização, teria que ser um técnico de fomento. Vai lá e faz para o cara, tu está dizendo para o cara como é que ele tem que fazer, por que tu não faz então? Isso. Cara que técnico de fomento, não técnico de fiscalização. E multar, enfim. As agroindústrias, elas têm um valor essencial na economia social, assim, porque eu posso trazer alguns exemplos assim de cara que trabalhava batendo caixa no Ceasa, a mulher dele era faxineira, hoje eles têm uma agroindústria que foi tudo feito por extensão. Hoje tem uma agroindústria, tem 4 funcionários, tem carro do ano. Tem o caso do Leandro Neitzig, Embutidos Neitzig, ele era motorista
de ônibus, melhora a vida do cara, de melhora a economia da região, melhora como um todo. Como um todo. Isso é o progresso. Esse é o progresso. Frente, né? E aí as cadeias curtas de abastecimento, elas trazem esse desenvolvimento. Por que a gente tem que receber linguiça e coisa lá de fora dos outros caras? Cara, vamos produzir nós aqui, nosso dinheiro vai ficar aqui, vamos desenvolver. Modelo como tem na Europa, né? Que o cara tem as coisas regionais, tem o queijinho. Que consome ali, os regionais, né? Tudo aqui, ali. E vende mais essa questão que a região valoriza turismo, né? muito o consumo do produto regional. Sim. Né? Tá aí, ó, Telmo Lena e o Paulo dando uma opinião muito precisa deles, né? Do que a gente precisa para o desenvolvimento, né? Mostrando um pouco do que trabalham para esse desenvolvimento, né? E como a gente pode provocar o desenvolvimento. Isso é um papel também do nosso trabalho aqui, né? Da imprensa, do Jornal Uma Hora do Sul, né, Lucas? E da Rádio Pelotense, assim, e os nossos canais digitais também, que a gente busca sempre fomentar o desenvolvimento regional, né? O nosso lema aqui o integração e desenvolvimento. A serviço da integração e desenvolvimento regional. Né? A gente precisa fomentar. Às vezes eu vejo grandes iniciativas, né, de construções de sistemas técnicos, operacionais, mas esse pessoal precisa do básico, a gente precisa fazer esse básico, dar treinamento nas pessoas, fazer regularização, porque é isso que vai trazer desenvolvimento. Então vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Pensar Negócios Debate na Rádio Pelotense 99.5 FM e também ao vivo não, que hoje estamos gravados. A gente vai aprender a fazer um gravado. Também na live do canal Hora do Sul TV no YouTube. Voltamos já já. Estamos de volta com mais um Pensar Negócios Debate, com patrocínio da ACP, Ecovia Sul, Dale Carnegie e Mauro Mota Seguros. Hoje estamos falando com Telmo Lena e Paulo Real sobre as agroindústrias. O portal A Hora do Sul, você pode ter muitas informações aí. Você quer saber o que está rolando aqui toda a Zona Sul? Acesse ahoradosul.com.br, o portal que conecta a região com informação de qualidade, atualização em tempo real e credibilidade, né, Lucas? Vamos para mais um bloco aqui, a gente está recebendo o Paulo e o Telmo, falando sobre esse mercado, né, das agroindústrias, e vamos provocar o seguinte agora, vamos falar um pouquinho dos nossos eventos climáticos. A nossa região tem sofrido, né, com eventos climáticos extremos, não só aqui em Pelotas, mas a gente pode falar Pinheiro Machado, Piratini, eu estive em Pinheiro Machado não faz muito tempo e a gente até comentou sobre isso, que lá tem as 4 estações do tempo muito marcadas, né? Lá tem gelo, lá tem vento, lá tem água, lá tem sol extremo, e isso daí a região tem que se adaptar, né? No cultivo, na produção da carne, falta comida, sobra comida. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, como é que vocês veem? Como é que o setor se adapta também, o setor da agroindústria? Na realidade, assim, o produtor rural aqui na região, ele tem que ser... Triste a vida do produtor. Meio ninja, porque se o cara planta, o cara deita, dorme e acorda, fica olhando sempre para cima, né? Vai chover ou não vai chover? Aí, quando ele está precisando de chuva, ele acha que vai cair uma chuva escalonada, cai 150 milímetros em 3 horas. Então, é assim... Lava a lavoura. Então, é muito difícil, as coisas são muito difíceis, realmente. E se, por acaso, o cara vem desestruturado e pega aí 2, 3 anos complicados, pode custar realmente a solvência dele, a liquidez, enfim. Então, é uma coisa muito difícil. Hoje em dia, nas produções, eu falo isso de produção de bovino, principalmente, a coisa está um pouco mais equalizada e tem muito o favorecimento em função dessa integração lavoura-pecuária, né? Em cima do soja, principalmente, que fixa muito nitrogênio, o azevém depois atrás, então tem mais essa incrementação e esse rodízio a partir dessa integração faz com que a gente tenha as coisas mais equalizadas. Então, quantas vezes eu escuto, e muitas vezes eu sei,
de amigos, de colegas, que diz, olha, esse ano que vai me safar vai ser a minha pecuária. A pecuária fica como uma moeda de troca no momento de alguma frustração na safra, o cara lança a mão, porque, porra, não colheu bem soja, seja o motivo que for, em função dessas intempéries, dessas dificuldades de previsibilidade de eventos climáticos e tal, mas ele consegue, a partir daí, ter uma pastagem, ter um ciclo curto, principalmente uma invernada de vaca e tal, e ele faz esse ciclo, vende essas vacas, faz o dinheiro para criar coragem e retomar a próxima, né, o próximo ciclo. Para não parar. O ano que vem vai ser melhor. Para então, não parar exatamente. nunca. Então ele se lança de novo, faz esse dinheiro rápido com a pecuária, auxiliando a agricultura pela integração, e se lança no próximo período, no próximo calendário agrícola, para tentar colocar o negócio para frente. Mas não é fácil, não é nada fácil. Aqui na região não se vê aquele cenário que se vê até em outras partes do estado, do gado morto no campo de sede pela seca. Mas ainda assim afeta muito essa dificuldade. Afeta muito, né? A seca, eu vou dizer para vocês que, claro, assim, não se pode comparar com aquelas tragédias que se teve lá, daqueles alagamentos assim, que ceifaram uma quantidade de vidas e todo o patrimônio de muita gente, enfim. Mas eu digo para vocês que a seca é uma coisa complicadíssima, assim, chega num ponto de quando o animal, e eu já vivi isso, assim, de um animal não ter dentro de casa, no potreiros, que não tem o que tomar de água, assim, você sofre muito realmente, não só pelo que morre, mas pelo que perde de peso e mais do que perde de produzir, porque tem toda uma questão, por exemplo, o bovino mesmo, a vaca, ela para de ciclar, ela para de gestar a partir que ela tem um grande estresse. Então, no momento que ela pode estar prenha aí de 2 meses, 3 meses, no momento que ela percebeu que vai faltar água até para beber, ou que não vai ter comida e tudo mais, ou ela simplesmente aborta, ou ela encapsula esse feto, fica um feto mumificado e tal, e ela para ali, né? Então, quanto isso representa em termos de produtividade uma catástrofe dessa de natureza climática, né? Mas hoje perde o leite, né? Tudo, na cadeia o leite leiteira, também se fala, o leite é direto. Acaba todo o leite. Tudo. A indústria Mas então do leite sofre muito muito, também, né? muito. Então a gente hoje tem um pouco mais de tecnologia aplicada, tem um pouco mais de recurso, mas de forma natural é uma coisa bem complicada. Previsibilidade também, né? A gente tem falado bastante aqui do gado, dos suínos. Como é que está a indústria da ave aqui na região, Thelmo? Tu fez parte também do grupo de criadores de aves livres. A gente teve recentemente o caso de gripe aviária no estado, doença de Newcastle. Como é que está hoje o cenário para o criador de ave, tanto para a produção de ovos quanto para a produção de carne? Pelotas, a metade sul, ela tem um privilégio em relação à criação de aves, né? E isso a serra tem muito medo que a gente cresça, porque nós temos melhores condições climáticas para a criação de aves, nós temos maior acesso matéria-prima, milho, né? E mercado externo, a gente está mais perto do porto. O que se existe de fomento hoje é mais relacionado para a postura de ovos. Pelotas tem uma rede de cooperação, né, para aves livres de gaiola, tem uma legislação, então isso se cresceu bastante. O pessoal está ganhando maturidade em relação a isso, né? São empresas jovens. A gente tem um diferencial, que a genética, né? A genética hoje de aves, ou ela é francesa ou é americana, Highline ou Isabral. Só que a Embrapa pesquisou muito tempo, a Embrapa 51, uma linhagem de aves, e fez um edital. Quem ganhou o edital foi a West Aves. E hoje eles estão lá em Piratini produzindo aves, produzindo matrizeiro, incubatório para a produção de pintos, para levar para a serra. Existe um projeto no Morro Redondo, do Lucas Miller, para um abate de 180 mil aves dia, um frigorífico para 180 mil aves dia. Para chegar nesse nível, a gente precisa de, no mínimo, 200 integrados, 200 famílias produzindo frango. Essa estrutura dele já está pronta, está esperando? Como Não, é que está? A estrutura está com licença ambiental, já está na licença de instalação. Então, ele está buscando financiamento. Nós tivemos o caso do Ayrton Quinor, né, há uns 3 anos atrás, construiu um abatedouro para 12 mil aves dia. Tinha 9 integrados. Ele trabalhou 6 meses.
Aí ele parou de trabalhar porque ele não tinha gestão sobre as estradas. Porque nesse processo de integração, de criação de frango, né, Paulo, é logística pura, né? Sim. Vai pinto, vai ração e volta frango. Então é um emaranhado logístico. E se nós não tivermos vias, né, em condições... E ele me disse, Telmo, eu não estou fechando... E essas vias são distantes da BR? É tudo colônia, então não colônia. pega asfalto, né? Não pega asfalto. Mas para um conforto financeiro é importante que não seja muito distante, senão o teu custo arrebenta. Tem toda a carência da Consulate que ainda ficou, né? Isso. Esse trauma atrapalha também do investimento. Atrapalha e tem a oportunidade, porque não existe no mundo um local que tenha maior oportunidade de criação avícola, porque aqui tem 111 órfãos da Consulate, são 111 famílias com galpão. Onde é que tu vai ter isso? Não tem. E o Lucas está batalhando para isso. Outro problema, oportunidade, a gente tem uma bacia leiteira na região, né, cara? Sim. A gente tem uma bacia leiteira. Nós temos a Granja Quatro Irmãos, que é uma das maiores fornecedoras de genética de gado holandês do mundo, vamos dizer assim, né? E nós temos a segunda maior planta de secagem de leite em pó do Brasil. Então nós temos um complexo agroindustrial com cadeia produtiva, né? Essa potencial possibilidade. O problema aí foi um só, né? As pessoas, né? As pessoas. Que é quem faz a diferença. E essa retomada da cadeia leiteira via Consulate, como é que vocês estão avaliando isso via Ozierf? Eu vou dar uma opinião bem particular, tá? E peço desculpas aí para quem pensa ao contrário. Mas eu conheço eu sou auditor e auditei já essas empresas. A Terra Livre, que foi a que comprou a Consulate, ela é uma empresa de assentamentos de agricultura familiar. Ela vem para a região, ela compra uma planta que paga lá 50 milhões com dinheiro do governo. Para ela botar a funcionar esse negócio, ela precisa botar mais 50 milhões. Porque ela tem que atualizar a planta e ela tem que buscar as máquinas, que as máquinas é as vacas, né? Para produzir leite. E aí ela vai ter que entrar numa região onde já tem comportamentos oportunistas, né? São outras empresas que trabalham do leite aqui, já trabalham há muito tempo. Aí ela poderia pegar a ajuda da Pomerano, que são, vamos dizer assim, são 2 assentamentos, são 2 de agricultura familiar. E a Pomerano já existe na região, ela já está trabalhando. Só que a Terra Viva não conversa com a Pomerano. Né, Paulo? Eu vou em Campo Alheio, vou lá para Alegrete é minha terra, né? Vou lá para a Serra, vou achar um parente meu para me fazer negócio, né? Para me ajudar. Só que meu parente não está comigo. Então é a minha opinião, entendeu? É a minha opinião. E eu acho que esse negócio não vai dar certo. É incrível isso, não te cortando, mas é incrível isso, como isso difere muito. Eu tive a oportunidade de conviver com americanos e tudo mais, e agora ainda... A capacidade que o americano tem de colaborar, de fazer collab, como se diz, é gigante. E aqui não acontece isso, ao contrário. Eu estava dizendo que na cadeia do boi, o produtor não conversa com a indústria não conversa com o técnico não conversa com o mercado. Então, quer dizer, todo mundo faz esses elos dentro, não mas são tudo conectados. De forma segmentada. E no frigir dos ovos, lá no final... não vai acontecer, e quem sofre é quem está todo mundo para trás, todo mundo envolvido. E a gente não consegue fazer as pessoas sentar na mesma mesa e entender isso de forma definitiva e clara. E tu está me dizendo a mesma coisa em outro setor. É a questão de mentalidade, é a questão de cultura, é a questão de tradição da região, de ter essa dificuldade de entendimento. Eu costumo dizer para os meus assim, que o maior prejuízo que a Consulate deixou foi neurológico. Não foi nem financeiro. As pessoas não acreditam mais em associação, não acreditam em cooperativa. Sim. E não foi... o sistema é... Estava indo tão bem, estava indo tudo... Tu olha o Paraná, cara. Olha o Paraná, Coamo, Cevale, Lar, é tudo cooperativa. São pujantes. É outra cultura. A nossa região não tem essa característica. É outra cultura. É outra cultura. Tu olha... Não dessas falando... 3 que eu falei, nenhuma fatura menos de 50 bilhões. 50 bilhões por ano. Imagina. E é outra cultura. E o que a Consulate deixou a partir desse presidente, a partir dessa estrutura, é triste, muito triste. É um trauma coletivo. É um trauma muito neurológico. Para todo esse setor que nós estamos falando aqui. Né? Pega o leite, pega o frango, pega as rações. São muitas frentes que... Mas voltando um pouco ainda para o frango.
Como é que está com a questão sanitária após os casos de doenças, principalmente a gripe aviária? Isso afetou muito o mercado exterior? Eles, também meu ponto de vista, tá? Eles chegaram numa situação onde eles podem trancar, onde eles podem, porque a gripe aviária ela não era avaliada na região, não era avaliada. Fazia 4 anos que a pessoal da inspetoria não saía. E aí tem o caso do Patrício da Granja Fontoura, no meio do Taim, que o cara investiu mais de 1 milhão para a produção de aves, está lá parada. A inspetoria veterinária pediu mudanças na planta, a inspetoria veterinária acompanhou o projeto, a Secretaria da Agricultura do Estado acompanhou o projeto, mas aí quando esse projeto subiu lá para Porto Alegre, para ser devidamente definido, para ser liberado, eles não liberaram porque é uma área de amortecimento da gripe aviária. E aí agora, depois de todos esses casos, eu acredito que não volte atrás. Não volte atrás. A doença virou argumento comercial também. Virou um argumento comercial e virou um argumento sanitário técnico para fiscal fazer o que ele mais gosta de fazer, né? Que é trancar. Sim, é isso aí. Mas eles dependem diretamente, né? O mercado internacional precisa também, né, disso, né? Então, são coisas que acontecem de forma pontual e acabam atrapalhando determinada região, determinado empreendimento e tal, mas que automaticamente vão ser retomados, vão ser... Ele está indo para a Estrela. O Patrício vai desmanchar a estrutura dele lá, a prefeitura de Estrela deu uma área para ele e vai produzir lá. Produzir lá. Eu conheço lá, é meu vizinho no Taim lá. Espetacular. Lá na nossa região do grupo. Primeiro sistema Galos, todo automatizado. Primeiro mundo. Mesma estrutura que ele tinha aqui em Santa Vitória do Palmar. Ele vai desmanchar e vai montar lá. E isso geraria quanto de emprego, quanto de imposto? Vocês têm essa... Tu vê que o Everton ali, que tem 7.000 aves, ele tem 5 funcionários, né? Mas a agregação... Ali para ele, quantas aves eram? Ali era 10.000. 10.000. 10.000 aves. O sistema um pouco mais automatizado, mas 4 pessoas ele ia pagar. Ele estava pensando no mercado local, né? E o que gera isso de imposto, mais ou menos? Não. O ICMS da agroindústria ele é tabela cheia, né? Então tudo que vai volta, né? Então é bem positivo. Hoje tinha E o que movimenta, né? Ração. Tinha um prefeito. Tudo que está na região não pode deixar sair. Não pode deixar sair, né? São políticas públicas que precisam ser. Tinha um vice-prefeito que dizia: não, essas agroindustria nem pagam imposto. Cara, tem o Détilo lá paga 100 mil por mês de imposto. A agroindústria pequena é 40 mil por mês de imposto. Então eles geram emprego, geram renda, desenvolvimento, cadeia curta de abastecimento. Está desprezando o valor do imposto. Tem muitos casos assim, né, de empresas que tentaram e o poder público não deu. Só que a gente já citou várias oportunidades. Né? É o momento também de o próprio gestor público sentar e refletir, onde se mantém a sanidade, se mantém todo o cuidado. A gente começou a nossa conversa com o Paulo falando sobre como o Brasil é a maior qualidade do mundo, o maior cuidado que se tem, e ainda assim não se deixa deslanchar alguns... A gente está terminando um artigo científico ali na UFPEL, mostrando o programa de agroindústria, né, que começou em 2017, onde se abria 10 agroindústrias por ano, e aí depois de 2020, onde ele foi encerrado, de 2020 até 2025, abriu 3, nesses 3 anos abriu 3 e fechou 7. Então, antes que a gente se abria 10 por ano, chegou a um ponto. Claro, se o poder público, aquilo que a gente falou lá no início, se o poder público não estiver disposto a ajudar essa pequena propriedade, achar que o cascatense é uma JBS, cara, vai quebrar, vai fechar, não vai abrir, e aí a gente vai ficar, mais uma vez, né, no quase deu. E existe um diálogo da universidade com esses órgãos regulamentadores para buscar alternativas, né, para a agroindústria, para o pequeno? Isso. A UFPEL está com um projeto bem bacana, esse Requali, e ela centraliza isso na Zona Sul. Então, a Zona Sul, a partir do consórcio, vai repassando. Acho que é um período de tempo, né, até isso se estabilizar, porque as coisas são projetos a longo prazo, mas eu acredito bastante nisso, né.
importante que cada município tenha a sua própria política pública, né? Que aquilo venha de cima para baixo e que a gente transforme esses técnicos fiscais em técnicos de fomento. Sim, seja exemplo, né? Sim, que tem a vontade inversa, né? Vontade inversa. Vontade inversa. Vocação inversa. Ao invés de trancar e dificultar, favorecer e facilitar e efetivamente fazer acontecer, né? Tinha um veterinário ali da inspeção que tinha um outro cara, dono do frigorífico, e ele dizia, mas eu vou lá falar com o veterinário e parece uma metralhadora de não, é só não. Se eu pensar negócios na Rádio Pelotense, pensar negócios debate, hoje debatendo as agroindústrias da Zona Sul, com Telmo Lena e Paulo Real. Vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Pensar Negócios Debate. Hoje, 16 de agosto, nosso programa gravado, estamos em convenção do Grupo A Hora e trazendo para vocês o debate aqui com Telmo Lena e Paulo Real. A Hora do Sul, valor no que temos, orgulho do que somos, amor pelo que fazemos. Rádio Pelotense 100 anos, a Rádio da Zona Sul, Associação Comercial de Pelotas, nossa força vem de cada um de nossos associados. Ecovia Sul, 24 horas com você. Ligue 0800 72 410 66. Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça barulho. E Mauro Mota Seguros e Consórcio. Ajudamos você a conquistar seus bens e proteger aquilo que você já conquistou. Esses são os nossos patrocinadores do Pensar Negócio Debate. Você já segue a gente no Instagram? A Rádio Pelotense, @Rádio Pelotense 99.5 FM. Tudo da nossa rádio agora também nas nossas redes sociais. Tem também o @Jornal A Hora do Sul, informação de verdade também no Insta, você pode procurar lá. Lá a gente coloca as chamadas das matérias, né, Lucas? Isso. Tudo que está saindo no dia. Tem matéria até que não saiu no jornal, que já está lá no Instagram. Lá. Né? Então, dá para seguir ali também, você que está nos ouvindo agora. Matéria em vídeos das matérias. Recortes da rádio. Então, é um formato digital aí que está vindo, que o Jornal A Hora do Sul tem entregue. Em todas as frentes. Em todas as frentes, né? Rádio, TV... E você que está nos ouvindo agora também, você recebeu o jornal hoje na sua casa, no conforto de casa, né? Você pode assinar o Jornal A Hora do Sul. Você pode chamar a gente aqui no 3029-9333 e pelo WhatsApp mesmo você pode fazer a sua assinatura, né? E receber. Hoje, no final de semana, você já poderia estar lendo o jornal, lendo o cafezinho de manhã. Eu tenho o hábito de pegar o café, eu saio rápido de manhã, pego, abro o jornal, dou uma folheada ali, vejo o que está acontecendo. Eu já chego no jornal já sabendo o que vocês escreveram no dia anterior, Sim. Lucas. Que eu não faço parte da redação, né? Mas eu leio o jornal antes que todo mundo. Então, leio durante a tarde e a noite. O jornal chega no outro dia na casa do leitor e de manhã eu também pego o jornal. Também. Até para ter aquele olhar novo e mais crítico. Manhã, tarde, noite e... quando acorda, rápido. Às vezes sonhando também com conteúdo. Sonhando também com conteúdo. É isso aí, um cafezinho de manhã lendo o jornal tem seu valor. A gente, o consumo da informação é totalmente diferente, né? Sim. Quando a gente consome o conteúdo em leitura, é outra coisa. A gente fomenta muito esse retorno da leitura. E sem contar a tradição de o cara pegar... Eu, particularmente, sempre gostei, as pessoas assim como eu, de mais idade, gosta muito de pegar efetivamente o jornal e ler e tal, né? Isso é a tradição, né? A absorção é diferente, né, do conteúdo. A absorção é totalmente diferente. Tem isso com o jornal, com o livro também. Sim, o papel, isso. Não baixa a notificação ali, já chamou o grupo do WhatsApp e alguém acionou. Momento de relaxar. E antes teve aquele incentivo, né, do uso da tela, do digital, nem os Kindles eu vejo mais as pessoas lendo, porque antes você via no aeroporto as pessoas com Kindle na mão, lendo livro no digital. Acho que as pessoas encheram saco, né? Falando a grosso modo mesmo, encheram o saco daquele negócio da tela. É cansativo. Eu não curto. Mas isso aí, retomando ao assunto, né? Voltando ao roteiro, né, Lucas? Ao roteiro, senão a Rita, nossa produtora, puxa a orelha. Depois. A Rita fica brava depois, que a gente não seguiu o roteiro. O grande assunto do momento é a taxação americana, o
tarifaço do Trump, os impactos principalmente no agro, e aí a carne entra como um dos mais afetados, junto com o café. Aqui na região também a gente tem o fumo, um pouco do trigo. Tem o pescado em Rio Grande, Pescado muito Rio Grande. afetado. O pouco que tinha, né? Sim. Ainda tinha algumas empresas de atum lá que vendiam boa parte. Tem empresa lá que vendia 60 e tantos % para os Estados Unidos. E outro problema dos Estados Unidos que eu acho que o Paulo vai concordar comigo, o mercado americano ele refina em algo de qualidade a produção, ou ele te dá um status positivo também para exportação. Cara, eu sou uma unidade, eu exporto para os Estados Unidos. Pô, é bom. E os Estados Unidos te cobra alguma exigência que tu internamente cobra da tua qualidade. Então, tu levanta teu produto em relação à qualidade e também tu tem um status de mercado. E isso vai acabar. Isso é muito grave, é um assunto muito grave. Os Estados Unidos, na realidade, quando ele entra ou sai de um mercado, ele arrasta outros tantos players junto com ele, né? Tem muitas nações que então estava dizendo, que ficam balizadas a partir da exigência e das condições sanitárias impostas pelos Estados Unidos. Então, o México é um exemplo disso, né? Canadá, em parte, né? Que são os principais, vamos dizer, em termos de volume, e outros tantos que são mais exigentes ainda, como Japão, Coreia e tudo mais, que são mercados menores, mas são mercados também de muito valor agregado. Os Estados Unidos, a partir dessa taxação, que antigamente era 20 e poucos %, mais 50%, isso deu 79, uns quebrados por cento, inviabiliza praticamente qualquer remessa de carne para lá. Os Estados Unidos é o principal comprador do que a gente chama de trimming, né? Que é o recorte, que é o que a gente chama 80 VL e 90 VL, que é o teor de gordura dos blocos congelados de carne. Isso vão para unidades Fabris, unidades que vão processar o hambúrguer, né? Que é o principal produto de compra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também compram alguns cortes casados, como colchão mole, colchão duro, alguns cortes do dianteiro roubado, como a gente chama, né? Que na composição de exportação eles levam. Mas assim, os Estados Unidos era até então o segundo maior importador da carne brasileira, né? Com algo aí em torno de 14%. Claro que na liderança vem sempre quem tem muito volume, que é o caso da China, que era 49%, né? Então, os Estados Unidos vem em segundo, mas é um importante parceiro comercial por todas essas questões. E mais pelas trocas todas e mais pelos outros produtos todos. Então, assim, a expectativa e a perspectiva é de que se busque, como a gente diz aqui, o gaúcho diz, né, no andar da carroça, as melancias vão se acomodando, mas não é bem assim. Vai ser um pouco difícil em função do tipo e volume de mercado especificamente que os Estados Unidos pegam. E vocês precisam se dar conta do seguinte, que todo processamento, toda desossa gera exatamente o produto que os Estados Unidos levam. E se os Estados Unidos não levam naquele volume que ele habitualmente estava levando, essa carne vai começar a sobrar, vai chegar em algum lugar. Ok, boa parte pode ser colocada no mercado interno, vai ter uma facilitação comercial, vamos dizer assim. Uma redução já está tendo, valor, né? já está tendo, né? Já baixou bastante a carne, mas e também vou dizer uma coisa assim, em função da demanda retraída como está, né, acaba que o setor só baixa, só perde. Haja visto a quantidade de unidades que estão dando férias coletivas, outras que estão diminuindo de forma significativa a produção lá no Brasil Central, mesmo que ainda a gente tenha hoje bons volumes de produção lá e essa carne acaba chegando aqui. Nós temos uma série de outras proteínas, outra série de alternativas de aproveitamento, né, que é o que efetivamente acontece. À medida que esse balizamento e que tem essa subida no produto,
a dona de casa, o consumidor, ele migra, né? Seja dentro do bovino, ele procura um outro corte que atenda a demanda dele com valor nominal menor, ou então ele migra para outra proteína, ele vai para o frango, ele vai para o suíno. No caso especificamente, a bola da vez, e quem está surfando essa onda, não boa, mas uma onda de oportunidade, é o suíno, que vem subindo a comercialização aí e o consumo em torno de 3 quilos e pouco, 4 quilos per capita é o que vem acontecendo. E também as aves, né? Mas as aves se mantiveram mais ou menos aí ao redor, se não me falha a memória, 25 ou 27 quilos de consumo per capita mesmo. Porque nem todo mundo consegue comer galinha todos os dias, né? E a gente não tem também tanto hábito aqui, principalmente, de comer o suíno, né? Em outros países, é a proteína mais consumida no mundo. Consome né? muito mais. Na Rússia, China, o leste europeu, parte da Europa, consome uma barbaridade de suíno, tem um monte de produtos diferentes que a gente não tem aqui, enfim, mas é uma alternativa de proteína mais acessível quando a coisa encarde, vamos dizer assim, né? E para onde vai o nosso setor agora com isso? Já para a gente caminhar para o final desse programa também. Quais são as perspectivas para o futuro? É complicado. Vamos falar em negócios para esse mercado local. Eu digo o seguinte, eu digo que dentro de todas as crises, de todas as dificuldades, sempre tem as alternativas e as oportunidades, né? Porque às vezes é o mesmo mercado, a mesma condição, as mesmas dificuldades. Por que uns sucumbem e outros efetivamente acabam oportunizando ganhos, melhoras e crescem, e etc. E tal. É a forma como enxergam isso e como se posicionam em relação a isso. E mais do que isso, a agilidade que tem em tomar decisões e tomar rumos estratégicos para poder efetivamente ter o resultado buscado. Claro que é muito mais difícil, as coisas são mais complicadas, tem uma série de coisas que influenciam, a política internacional, a questão de impostos, a questão de matéria-prima, sazonalidade, a questão da dificuldade de mão de obra, a competição do mercado, o sombreamento de outras proteínas e tal, né? Então, é um cenário um pouco, eu diria, de tempo de cautela, assim. Eu não acredito que alguém vai fazer grandes investimentos, eu não acredito que alguém vai querer se lançar em muita coisa, mas assim, ainda tem oportunidade e a gente muitas vezes vê, principalmente eu estou falando aqui na nossa região, pela questão do quê? De a gente estar num celeiro, num berço que pode efetivamente produzir muita coisa boa, muita coisa com qualidade, muita coisa com valor agregado. E é aí que nós temos que entrar. Porque se nós competirmos, muita região, né? Se nós competirmos por volume e por tudo mais, por questão de coisa commodity, de preço comparado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, se a gente se especializar em carne de qualidade, falando especificamente da carne, ainda tem mercados que estão ávidos por comprar coisa de qualidade, dispostos a pagar e sem perguntar muito preço. E é para isso que a gente tem que vender. Mas, claro, que para isso a gente tem que atender uma série de coisas, de qualidade de matéria-prima, de mão de obra, etc. E trabalhar de forma integrada, né? Que é o que a gente está falando desde o início do nosso debate. Isso seria o ideal. Que aí a gente consegue fortalecer toda uma cadeia, toda uma região, ganha-ganha. É isso. Né? Sem ter o individualismo, o pensamento. É isso aí, isso é fundamental. Então, para o pequeno produtor, para a agroindústria, como é que tu enxerga o futuro e as perspectivas a nível regional? Em relação, né, olhando por essa ótica aí da taxação, eu tenho medo, porque aí esses tubarão vão começar a comer aqui na beira, né? E aí vai enxugar um pouco o produto das agroindústrias, né? Vai ter uma oferta maior dessa produção dos grandes, então para o pequeno é bem complicado. Tomara que se acerte isso, né? Que dê um rumo mais correto, né, para essa situação, que seja por um tempo, mas eu acredito também o mercado está em cautela. A gente também tem uma pouca oferta de animal, de boi também, né, na nossa região, que também é um problema, então já basta a política nacional, né, a baixa oferta de animal, também as questões climáticas, aí mais essa aí da taxação do Trump. Eu sou bem receoso, assim, eu acredito que a gente precisa dar uma acalmada, está na hora de afiar o machado, tentar se reorganizar, mas não é uma hora de grandes investimentos nem crescimento. É isso aí. Agradecemos muito a presença de vocês, Telmo e Paulo,
por participarem do nosso debate hoje, no nosso dia 16 de agosto. Né? Estamos aqui. O Pensar em Negócio Debate, ele tem esse propósito, né, de trazer tema propositivo, né, que a gente possa apoiar o desenvolvimento da nossa região. Eu eu tenho certeza que esse é um tema que precisa ser debatido sempre, porque a gente está falando de uma cadeia produtiva enorme aqui da região da Zona Sul, potencial enorme, com muito potencial. Então a gente falou de potencialidades, falou de união da agroindústria familiar, e também não só da agroindústria familiar, do pequeno, né, mas dessa união, integração de toda uma cadeia produtiva. E quem sabe a Rádio Pelotense pode trazer para uma mesa diferentes setores e tentar, de alguma forma, uni-los e aparar arestas. Fazer todos os elos conversarem, né? Fazer todo mundo entender, ter o mesmo entendimento, e a partir disso enxergar. De forma cristalina, o que talvez o painel do Pensar Negócio transparente, né? Isso é extremamente importante, né, trazer essas frentes, né? A gente tem debatido bastante, trouxe a indústria do pêssego, né? Falamos semana passada sobre da UFPEL também, o ambiente de inovação, biotecnologia. Então a gente está voltado para esse foco, né, do desenvolvimento, e queremos sempre fomentar essa discussão, né? Sim. Então eu vou aproveitar a oportunidade, então, e vou disponibilizar já alguém da indústria bovina que vem aqui com alguns produtores. A gente pode fazer uma mesa e conversar a respeito disso e ver as dores de cada um, né? Tentar entender e tentar atuar para facilitar e favorecer, e não deixar que aconteçam situações como outras que já aconteceram, tentar fazer com que a coisa cresça, evolua. E assim a gente provoca que todos se movam, exatamente, né? Criar uma agenda de ações, né? Uma mesa dessa aqui pode criar umas agendas de ações para o desenvolvimento. Botar um do lado e outro do outro, um produtor e uma indústria. Isso aí. E aparar as arestas. Isso aí. E assim encerramos a nossa... Olha aí. Assim encerramos mais uma edição do Pensar em Negócio Debate. Muito obrigado aos participantes. Paulo Real e Thelmo Lena, desculpa. Fugiu, eu ia confundir os dois sobrenomes aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Lucas, muito obrigado por mais essa... Sendo reserva momento. Que joga quase todos os jogos aqui. Está jogando em todos os jogos aqui. Sou quase titular já, a primeira vez de dupla contigo. Já e sempre marcando gol, hein? Sempre fazendo gol. Não, vou pegar esse lugar fixo, pelo visto, vamos apresentar entre 3. É isso daí, vamos ficar em 3. Muito bom. Agora a gente fica com Douglas Dutra e o Mistura Boa. O Pensar Negócio Debate conta com o patrocínio da Associação Comercial de Pelotas, Ecovia Sul, Dale Carnegie e Mauro Mota Seguros. Nos encontramos